Tá, vou estar louvando agora Divino Companheiro, amém? Amém. Glória a Deus. Tá dando para ouvir bem? Perfeitamente. Divino Companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixe só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Pode continuar. Tem outro louvor aí pra gente? Aleluia. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Vou estar louvando outro agora. Está louvando agora que a presença do Espírito Santo esteja aqui entre nós. Amém. Esse aqui está sem playback, mas vai na voz então. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta,
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém? Amém. Glória a Deus, Laís. Glória a Deus. Obrigada, minha amiga, minha irmã, filha de Deus. Obrigada por estar louvando o Senhor. Se quiser, tiver mais um louvor, pode estar louvando, viu? Os irmãos estão entrando agora. Uhum. Vou colocar já. Meu milagre. Quanto tempo te esperei, Senhor. Já bati em tantas portas em vão. Sei que só o teu poder pode acabar com minha dor de uma vez. Sei que mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão, eu irei. Eu vou seguir a minha fé, tenho a certeza da vitória. Fonte de virtude que faz o milagre acontecer. Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão, me prostrarei para te alcançar. O meu milagre vai chegar. Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão, me prostrarei para te alcançar. O meu milagre vai chegar. Quanto tempo te esperei, Senhor. Já bati em tantas portas em vão. Sei que só o teu poder pode acabar com minha dor de uma vez. Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão, eu irei. Eu vou seguir a minha fé, tenho a certeza da vitória. Fonte de virtude que faz um milagre acontecer. Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão, me prostrarei para te alcançar. O meu milagre vai chegar. Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão, me prostrarei para te alcançar. O meu milagre vai chegar. Eu sei que vai. Jesus está passando aqui. É a hora do milagre. Hoje eu sei, virtude dele sairá. Hoje eu sei. É a hora do milagre. Creio em nome de Jesus. Que virtude de Jesus sairá hoje ainda. Milagre.
Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão. Me prostrarei para te alcançar. O meu milagre vai chegar. Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão. Me prostrarei para te alcançar. O meu milagre vai chegar. O meu milagre vai chegar. O meu milagre vai chegar. Amém? Amém, minha cantora, irmã linda, Laís, obrigada por estar louvando esses louvores para o Senhor. Te agradecer, é uma honra estar a primeira vez com a gente aqui, para a gente estar sendo uma honra. Obrigada, espero você novamente, mais vezes conosco aqui, unindo nesse propósito. E eu tenho uma palavra aqui para deixar, que está em Salmos 28, versículo 6, que diz assim: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. Tem aqui. Então vamos orar para te dar início ao nosso culto. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, obrigado, Espírito Santo, por se fazer presente entre nós, porque a tua palavra diz, onde dois ou mais se encontram reunidos em teu nome, ali o Senhor já se faz presente. Obrigada, Senhor, por trazer o teu filho aqui entre nós, Pai, para trazer esse alimento vivo que vem diretamente do teu trono. Obrigada, Senhor, que o Senhor abençoe cada um de nós que estamos aqui, que o Senhor cubra esta sala, papai, com o teu sangue, que todo espírito de distração caia por terra agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós abençoamos também aqueles que não puderam estar e aqueles que nem irão entrar, Senhor Jesus Cristo. Pai, que essa palavra que o profeta, que o apóstolo, Senhor, venha trazer aqui, Senhor, que venha ser palavra para os teus filhos, aqueles que vieram receber diretamente de ti, Senhor. Pai amado, eu só te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor está fazendo, que ainda irá fazer por cada um de nós. Obrigada, Senhor, e só te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Alexandra. Amém, amém. Então, o apóstolo Jefferson já está conosco, não é? Glória a Deus. Seja bem-vindo, apóstolo. Há muito tempo que nós acompanhamos o seu ministério, a pastora Fabiana também. A gente está sempre olhando as suas lives. E também no YouTube, não é? É muita bênção. Vimos muito que o senhor teve uma experiência muito linda com o Senhor. Nós com os anjos, né? Hã? Com anjos também. Sim, com anjo, é verdade. Muita experiência linda, né? Louvado seja Deus. Né? Toda glória para o Senhor. Então é isso, seja bem-vindo, que Deus deixe Deus te usar. E abaixo do Espírito Santo, né? Entregamos toda a autoridade para o Senhor. Amém? Seja bem-vindo. Amém. Obrigado, irmão. Já estou com a palavra? Sim, por favor. Ok. Amém. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Os irmãos aí responsáveis por essa live, né? E a gente fica maravilhado com o que Deus está fazendo através dos recursos da tecnologia, né? E pessoas em lugares diferentes do mundo, pessoas em continentes diferentes e reunidas virtualmente. São recursos que nós temos que Paulo não teve, Pedro não teve, Jesus não teve, né? E nós somos uma geração ao mesmo tempo privilegiada, porque o Senhor nos encheu de recursos extraordinários para que pudéssemos usá-los para o bem do reino, para o crescimento da obra de Deus, mas, por outro lado, também, a quem muito se dá, muito se cobra, né? Paulo, com muito menos do que isso, fez muito mais do que eu, né? E isso me assusta,
né? Paulo, com muito menos do que isso, fez muito mais do que nós aqui nesta live. E isso nos assusta, tem que nos assustar, porque nós precisamos encontrar uma forma de sermos o mais produtível ou produtíveis possível para angariar para o reino de Deus o máximo de almas que nós pudermos, né? Então, eu acredito que nós estamos diante de um grande momento, um grande tempo. Em 2020, o Senhor me mostrou a abertura de uma janela que se abria para o mundo, e essa janela traria ou revelaria as intenções de Deus, o mover do Espírito, que é a intenção de Deus para a sua igreja no planeta Terra. Eu sei que tem gente esperando Jesus voltar amanhã, tem gente esperando Jesus arrebatar a igreja aí da noite para o dia, mas eu posso dizer para vocês, Jesus não vai arrebatar uma igreja frágil, ele não vai arrebatar uma igreja cambaleante, ele não vai resgatar uma igreja sofrida, uma igreja sem autoridade. Ele não vai tirar a igreja da terra como uma fuga, como se a igreja estivesse fugindo. Na verdade, só um minutinho, peraí, alguma coisa entrou aqui. Alô, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, apóstolo, Sim, perfeitamente. apóstolo, sim. Ok, porque entrou algum som aqui, achei que fosse talvez do meu. Mas, enfim, sendo assim, eu quero ler com vocês um texto da Palavra de Deus, é um texto que tem me acompanhado esses dias. Ultimamente, eu tenho me alimentado muito desse texto, Isaías, capítulo 32, versículo 13 em diante, versículo 13 em diante. Isaías 32, 13, que diz assim, 32, 13, alguém colocou aí 23, 13, é 32. Isaías 32, 13. Isso. Diz assim: sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria na cidade, que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados. Verso 15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso, ainda que caia a saraiva, e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida. Pai, eu peço que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, neste culto, nesta live, que o Senhor fale conosco, nos desperta, Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém. Então, veja bem, nós estamos vivendo um momento em que qualquer país aqui representado, se eu perguntar como é que está a situação no país, eu tenho certeza que nós teremos aqui alguns bons relatos, mas nós teremos talvez muitos maus relatos, né? Nós temos muita coisa a dizer daquilo que está acontecendo nos países onde moramos. Os Estados Unidos da América, que sempre foi um país exemplar no sentido democrático e econômico, está passando por uma turbulência terrível, tanto financeira, não apenas como consequência da Covid-19, mas também como consequência de políticas de esquerda, políticas propositais que visam enfraquecer a nação, porque o propósito da maioria dos governantes hoje é implantar a nova ordem mundial
para um governo único que nós sabemos muito bem onde vai dar, né? Claro que isso não vai acontecer agora, da noite para o dia. Deus ainda tem planos, Deus ainda tem coisas a fazer. Antes do retorno de Jesus, a igreja será realinhada. A igreja está sendo tratada por Deus e a igreja está sendo reconduzida para o centro do seu propósito. Como eu disse no começo, na minha introdução, Deus não tem nenhuma intenção de arrebatar uma igreja moribunda, uma igreja tristonha, abatida, cabisbaixa, derrotada. Em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 em diante, onde aparece ali a carta para a igreja de Laodiceia, que todos acreditam representar a igreja do tempo do fim, o Senhor Jesus denuncia a situação da igreja, versículo 15, ele denuncia a situação da igreja, que é uma situação periclitante. Ele diz claramente, olha, você não é crente nem fria, você é morna. E eu não tolero gente morna, eu vou vomitar você da minha boca. E aí ele diz algo interessante, do versículo seguinte em diante, ele diz, eu aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado no fogo, colírio para que vejam, e vestes brancas para cobrir a sua nudez. Muita gente fala desse texto e enxerga nesse texto uma espécie de a coisa vai de mal a pior. Tem gente que lê esse texto, só consegue enxergar nele Jesus dizendo que vai vomitar o morno. A maioria não consegue ler o que tem no final. Jesus disse, eu aconselho que vocês comprem ouro refinado no fogo, vestes brancas para cobrir a nudez e colírio para que vejam. Ora, o que Jesus está fazendo nesse texto? Jesus está dando o antídoto, ele está dando a solução. Jesus está dizendo, ok, a situação de vocês não é boa, a igreja do tempo do fim não está legal, tem muita corrupção na igreja, tem muito desmando, muitos desvios, muitos líderes corruptos, muita gente manipulando o evangelho, muita gente manipulando pessoas. Vocês não são nem quentes nem mornos. Há realmente o risco de eu vomitar vocês da minha boca, mas eu estou dando para vocês a solução. Se vocês comprarem ouro refinado no fogo, vestes brancas e colírio, a situação vai mudar. Ou seja, traduzindo isso numa linguagem cotidiana, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo basicamente a mesma coisa que Isaías está dizendo no texto que eu acabei de ler. Isaías está dizendo que a situação das nossas cidades, dos nossos países, ele diz, sobre a terra do meu povo. Primeiro, ele confirma que a terra pertence ao povo dele. A terra não pertence a Satanás. A terra não pertence aos ímpios. A terra pertence ao povo de Deus. A terra pertence a mim, pertence a você. Ninguém tem mais direito do que nós, o povo de Deus, de usufruir das benesses da terra, das bênçãos da terra. Só que o desleixo, o relaxo, o descuido, a fraqueza da fé, a vida espiritual cambaleante da igreja, acaba abrindo oportunidades para que o diabo acabe executando os seus intentos em alguns momentos. Às vezes a gente perde terreno, mas não é porque o diabo é muito forte. A gente perde terreno, às vezes, porque nós cedemos espaço. A Bíblia diz claramente, submetei-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, por que às vezes o diabo não está fugindo de nós? Por quê? Porque falta a primeira parte do texto. Submetei-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, o diabo só foge de mim quando eu resisto, quando eu estou submetido a Deus. Não adianta eu estar apenas resistindo ao diabo, achando que apenas o resistir por si só fará com que ele fuja. Não, o diabo foge não é de mim. O diabo foge é de quem está acima de mim. Então eu tenho que me submeter a Deus
para que o diabo fuja quando eu resisti-lo. Estão entendendo? Portanto, a autoridade está nas mãos da igreja. Nós somos o povo que demanda na terra. Nós temos o poder de exigência. Nós temos o poder de comando na terra. Jesus falou claramente: o que vocês ligarem aqui será ligado no céu e ponto final. Ele diz: olha, talvez, pode ser, eu vou ver se dá. Tentem ligar aqui, que eu vou ver se dá para ligar lá. Nós falamos: o que vocês ligarem aqui será ligado lá. Só que isso tem dois lados, tem dois gumes essa espada. O que acontece se eu ligar fé, fervor, oração, jejum, quebrantamento, evangelismo? Se eu ligar essas coisas aqui na terra, o que acontece? Vai ser ligado lá em cima. Mas e se eu ligar pecado, desvio, abandono, falta de fé, murmuração, incredulidade? Se eu começar a ligar essas coisas na terra, o que você acha que vai acontecer? O céu também vai reconhecer, também será ligado lá. A primeira parte fará com que a mão de Deus se volte a nosso favor, e a segunda parte fará com que a mão de Deus se volte contra nós. Então, o que Isaías está profetizando aqui, quando ele diz: sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças. Árvores na Bíblia representam pessoas, né? Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e tal. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Ou seja, a árvore na Bíblia representa pessoas. Sendo assim, o que são sarças e espinheiros? Gente ruim. Porque gente boa na Bíblia é representada por oliveira, por videira, representado por árvores boas. Não é? Agora, o sarça e espinheiro são árvores ruins. São plantas ruins. Então, o texto está dizendo: sobre a terra do meu povo virá gente ruim. Virá gente ruim. Virão pessoas que pactuadas com o diabo, pessoas que querem implantar um regime de terror sobre a terra, pessoas que têm o desejo de excluir Deus do projeto humano. Quantos países, talvez onde vocês moram também, isso esteja acontecendo. Aqui nos Estados Unidos, nós estamos experimentando isso agora. O partido de esquerda, aqui tem dois partidos, né? Republicano, que é um partido de centro e direita, e os democratas, que são partido de esquerda. É o PT piorado, assim, sabe? Bem piorado. Então, o que acontece? Esses políticos, eles trabalham veementemente para excluir Deus da vida diária da nação. Durante um tempo, eles excluíram a oração das escolas. Mais à frente, conseguiram eliminar o uso da Bíblia nas escolas, que era comum, e foram. Cada dia que passa, eles fazem algo a mais que impossibilite a igreja de ser igreja. O que Isaías está dizendo? Exatamente isso. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças. Aí diz assim: como também sobre todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. Eu estive aí na Holanda agora recentemente, não sei se tem alguém aqui da Holanda, mas eu estive na Holanda aí agora há um tempo atrás, há uns anos atrás, e aí um dos pastores que conhecia bem falou assim: eu queria muito conhecer a igreja onde pregava o Zwinglio, né, um dos reformadores. E aí o pastor falou: eu sei onde é, vamos lá, vou levar vocês lá. E chegamos, nós estávamos naquele evento do Billy Graham, no ano 2000, que teve em Amsterdã. Aí pegamos um grupo de pastores, botamos num carro e fomos lá na cidade conhecer a igreja onde pregava o Zwinglio, o reformador Zwinglio. E tem uma história bonita de avivamento, né, o mover de Deus na Holanda, na época. Deus usava muito o Zwinglio. E aí, quando chegamos lá, na porta da igreja, está aquele mausoléu enorme, aquela igreja de pedra gigantesca, aquele mausoléu. E aí o pastor que levou a gente falou assim: vocês estão vendo aí esse prédio, esse mausoléu?
Ele falou assim, então, na época que o Zwinglio pregava aqui, a presença de Deus era tão forte nesta igreja que as pessoas passavam na calçada e elas eram impactadas pela presença de Deus. E muitas se convertiam na calçada da igreja, do lado de fora. E já tinham os obreiros lá, apóstolos e tal, que levavam então as pessoas para dentro da igreja, para então orar por elas, pegar nomes e etc. Aí ele falou assim, sabe o que é isso aí hoje? Ele falou assim, isso aqui hoje é um mausoléu vazio. Não tem nada que mais, nem culto tem nesta igreja. Ela só existe porque é patrimônio histórico. Mas não tem mais nada aqui, nada mais acontece aqui. Ou seja, com o passar dos anos, eles foram se perdendo, se perdendo, se perdendo. Eles deixaram que os espinheiros e as sarças roubassem a alegria e o prazer da cidade. Isaías está dizendo isso, gente, sobre a terra do meu povo. Virão espinheiros e sarças, como também sobre toda a casa de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. Houve um período em que havia prazer na Holanda, havia júbilo na Holanda, até que eles começaram a impor leis malignas, começaram a permitir a legalização de pecados, e foi, até que o prazer desapareceu, a alegria sumiu. Eu andei pelas ruas de Amsterdã, cansei de ver pessoas drogadas, deitadas em bancos de praça, jogadas debaixo de arbustos, sabe, pessoas em situações assim bem degradantes. A nação está morrendo. O verso 14 diz assim, porque o palácio será abandonado. Abandono de palácio representa desgoverno, que é o que nós estamos vendo hoje por onde a gente tem passado, na verdade, por vários lugares. Eu já passei por vários países, tenho visto isso, desgoverno. E desgoverno pode ser excesso de governo, que é quando o governo tenta manipular o povo e suprimir a igreja, ou pode ser simplesmente aquele tipo de governo também que abandona o povo, abandona a nação e só cuida dos seus próprios interesses. Entendeu? E aí haverá, o palácio será abandonado, que é o que todo mundo está com medo hoje no Brasil. Tem alguém aqui do Brasil, deve ter, porque nós postamos o link. O que as pessoas estão com medo no Brasil? Aí a Laís, né, e outros, né? O que as pessoas estão com medo hoje no Brasil? Estão com medo do cumprimento desse texto aqui, porque o palácio será abandonado. Abandonado. Se as sarças e os espinheiros tomarem conta da cidade, o palácio será abandonado. Tá? Ou seja, o espírito que vai governar vai ser outro. E aí vem manipulação, vem controle, vem uma série de coisas. Diz, o ruído da cidade cessará. Ruído da cidade, gente. Sabe aquele murmurinho na cidade que, sabe, que mostra que a cidade está viva, né? Quando eu estive na França aí, pastora, na Copa de 98, eu fui com um grupo da Jocum, um grupo de evangelistas, fomos evangelizar nas ruas, nos estádios. O que acontecia? A gente entrava nos trens, nós entrávamos nos trens, o único barulho no trem era o nosso, dos brasileiros. Se nós não fizéssemos barulho, parecia que estava todo mundo dentro do trem morto. As pessoas entram, sentam ali, ficam calados. E aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. A gente entra no metrô em Nova York, se você não tossir ou não fizer qualquer coisa, parece que está todo mundo morto dentro do trem. Você está entendendo? O ruído da cidade cessará. Vocês acreditam que isso foi profetizado há 2.700 anos atrás? E isso está tão real hoje como talvez fosse no tempo de Isaías. Tão real quanto. E aí, ele diz, o ruído da cidade cessará. Ofel, agora escutem isso, Ofel e as torres da guarda servirão de caverna. Torre na Bíblia é sinônimo de palavra profética, de voz profética. O atalaia ficava na torre vigiando, e diz Jeremias que se o atalaia ver o perigo e não avisar, ele será culpado do sangue dos inocentes. Ou seja, torre representa palavra profética. O que o texto está dizendo? Está dizendo,
Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas, porque a voz profética é silenciada. Quantas pessoas hoje que estão com medo de profetizar no Brasil? Medo de falar certas coisas, medo de perder o canal, medo de perder o dinheiro que vem do YouTube, medo disso, medo daquilo. Por quê? Porque as sarças e os espinheiros estão tomando conta da cidade e o palácio está vazio, há um desgoverno. Então, o texto está dizendo, as torres da guarda servirão de caverna eternamente. Vírgula, para a alegria dos jumentos. Alegria dos jumentos. Jumento, de novo, é a mesma coisa dos espinheiros e das sarças. Jumentos representam aquelas pessoas que são facilmente manipuladas, levadas de um lado para o outro. Massa de manobra, né? Que é o que a gente chama hoje em dia, massa de manobra. Então, quem é que se alegra? Quem se alegra são os jumentos. Porque qualquer pessoa com um pouco de raciocínio, um pouco de equilíbrio, e que percebe uma coisa dessa, vai se entristecer. Apóstolo Jefferson, o senhor está dando só notícia ruim, apóstolo Jefferson. Não, porque o verso 15 nos enche de esperança. O verso 15 diz, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. O que Isaías está dizendo é, se a igreja, se o povo de Deus não estiver vivendo um avivamento, as sarças e os espinheiros vão tomar conta da cidade. Porque a igreja fria, a igreja impotente, não tem ferramentas, não tem elementos suficientes capazes de impedir que os espinheiros e as sarças se proliferem. A única coisa que pode socorrer a igreja, socorrer o povo de Deus, é um mover do Espírito de Deus sobre a igreja. A igreja precisa acordar. A igreja precisa de um mover do Espírito. Nós precisamos de um avivamento. Claro que não dá tempo aqui de desmembrar tudo isso para explicar o que é o avivamento, como esses detalhes não dá para entrar. O que eu posso dizer é o seguinte, o que é um avivamento, apóstolo Jefferson? Avivamento é a plenitude de Cristo na igreja. Ou o aumento de Cristo na igreja. Quanto mais distante de Cristo nós estamos, menos avivamento teremos, mais mortos estaremos e mais sarças e espinheiros se multiplicarão. Quanto mais Cristo em nós, diz Paulo, a esperança da glória, mais vida teremos e menos sarças e espinheiros se proliferarão, porque o fogo do Espírito queima sarças. O fogo do Espírito queima espinheiros. Não é a igreja na porta dos quartéis, embora eu não seja contra, eu não sou contra. O que eu sou contra é pessoas que nunca passaram 1 hora em oração, agora estão passando 5, 6, 7, 10 horas na porta dos quartéis. E nunca gastaram 1 hora sequer de joelhos em oração. Então, nós corremos o risco de nos tornar um povo que acredita muito mais em carros e cavalos do que nas mãos do Senhor. Um texto aqui em... deixa eu só ver se é o texto que eu estou imaginando, que nos serve também de alerta. Em Jeremias. Se não for Jeremias, o próprio Isaías pode ser também, Isaías ou Ezequiel, enfim. Um texto que diz assim, muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor dos Exércitos. Então, o que nós confiamos mais? Nos generais que estão lá intocados nos quartéis?
E eu estou usando essa situação do Brasil como exemplo, que pode se aplicar na Alemanha, na França, aqui nos Estados Unidos. Em quem que nós acreditamos, afinal de contas? Onde está a nossa fé? A nossa fé está nas mãos do Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, ou a nossa fé está nos recursos sociais? Que, embora eu possa lançar mão de Salmo 27, ok, quer dizer, não era dos profetas, né? Salmo 27. Alguém colocou aqui. Salmo capítulo 20, e eu vou lá com vocês. Versículo 7. Exatamente. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Obrigado aí a quem localizou o texto. Olha isso, é para os nossos dias ou não é, gente? Isso aqui não te põe para pensar? A situação do Brasil hoje, a igreja hoje no Brasil, ela está confiando no Senhor ou ela está confiando nos carros e nos cavalos, nos tanques de guerras e nos generais? Aqui nos Estados Unidos, no que... Eu acredito que Deus permitiu a derrota do Donald Trump aqui, inclusive por causa disso. Porque tinha uma linha evangélica aqui que acreditava que Deus só operaria na nação se o Donald Trump ganhasse. E Deus não é refém de ninguém, Deus não é refém de nada, Deus não é refém de político, Deus não é refém de dinheiro, Deus não é refém de nada e nem de ninguém. O nosso Deus é poderoso, supremo, suas mãos têm todo o poder. Quando ele move o seu braço forte, a terra se derrete, diz a palavra de Deus no Salmo 40. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. É um Deus poderosíssimo demais. E ele não depende de ninguém, e ele não depende de nada e nem de ninguém. Então, o texto que nós estamos trabalhando, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, olha, a coisa vai de mal a pior, e ela continua de mal a pior, até que se derrame o Espírito lá do alto. Gente, nós não... Eu lamento informar, a igreja não tem um plano B. Não existe plano B para a igreja. O plano para a igreja é um só. É o fogo do Espírito no nosso meio, gente vivendo em santidade, em quebrantamento, vida de retidão, cheio do Espírito, para que ao abrir a boca possa falar com autoridade. Submetei-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. E o diabo não terá poder de se levantar contra nós, porque estaremos cheios do fogo do Espírito Santo. E o fogo do Espírito Santo purifica, remove toda impureza, toda sujeira, e nos mantém limpos na presença de Deus, como um povo que ama o Senhor e que teme ao Senhor, um povo que glorifica o Senhor. A irmã que me introduziu falou sobre algumas experiências que eu tenho tido com Deus. E talvez de todas elas, de tantas experiências que eu tive com Deus, a que mais impactou a minha vida foi o dia que eu encontrei o Senhor pessoalmente. O dia que eu encontrei o Senhor pessoalmente, a minha vida mudou radicalmente. Porque eu estava naquela de Jó, eu o conhecia de ouvir falar. Eu o conhecia de pregar a respeito dele, eu o conhecia de ler na Bíblia. Mas o dia que eu o encontrei, eu fiquei tão impactado com a santidade dele, com a pureza dele, com o poder que emana dele. Hoje eu sou um homem completamente estragado para qualquer outra coisa. O poder que emana dele, a graça, a autoridade e a santidade que emana dele são devastadores. Se ele fizer um movimento errado que seja, a terra explode. Ele é muito poderoso. Nós não temos noção do quão poderoso é o nosso Deus. Ele é muito poderoso. Quando ele não faz algo, ele não faz é porque ele não quer fazer. Não é porque ele não pode. É porque ele não quer. Ou porque não chegou a hora ainda. Seja por uma razão ou por outra, uma coisa é certa, nunca será por falta de poder. Ele é um Deus todo-poderoso. E o que mais me impactou de tudo isso que eu descrevi para você foi a santidade dele, de estar diante dele e ver
tanta pureza emanar de uma pessoa só. Tanta pureza. E você olha para você mesmo, você começa a lembrar de tanta coisa, você começa a lembrar de tanta coisa que você fez, tantos erros que você cometeu no passado. Você lembra de tanta coisa porque ele é tão puro, tão puro, tão puro, que eu não consigo descrever para você. Então, quando nós falamos de avivamento, quando nós falamos do fogo do Espírito queimando a igreja, nós estamos falando, dentre outras coisas, disso. Eu tenho que buscar a Deus a ponto do fogo do Espírito eliminar de mim qualquer coisa que sirva como cisco, como impureza, como sabe, qualquer obstáculo que impeça dele ser absolutamente Senhor na minha vida e na minha casa. Qualquer coisa, não importa o que seja. E quando o Espírito é derramado sobre a igreja, como diz o verso 15, diz, até que se derrame. Meu filho, é até que se derrame. Quando o Espírito vem, acabou. Acabou. Não importa quem é o presidente, não importa quem é o sujeito tentando manipular, não importa qual é o pastor corrupto, não importa quem é quem. Quando o fogo do Espírito vem, acabou. Não sobra nada espaço para ninguém. Ele ocupa todos os espaços. Paulo diz que Cristo é tudo em todos. Pensa bem nisso. Ele disse que Cristo seja, né? Portanto, ele é tudo em todos. Sobrou o que para Jefferson? Nada. Sobrou o que para Alexandra, para Fabiana, para Mirelle, para Ana, para Maria, para Laís? Nada. Entendeu? É Cristo, tudo em todo. Então, é o que eu quero. Dimensão. Tá? É aquilo que disse Josué. Falou, olha, vocês eu não sei. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É uma decisão pessoal, vocês entendem? É uma decisão. Eu tomo a decisão. Quer saber de uma coisa? Chega de... Tem uma expressão em inglês chamada shenanigans. É uma palavra muito engraçada em inglês, que significa chega de tramóias, chega de blá, 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 de tititi, de coisinha aqui, coisinha acolá. Chega! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e acabou. A minha vida, no meu caso, a minha vida só tem sentido se eu estiver fazendo as coisas para Deus. Só tem sentido assim. Por causa da decisão que eu tomei há muito tempo atrás, de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, ponto final. Espero que essa palavra encha o coração de vocês de fé, renove o entusiasmo, a alegria, o gozo de vocês e ajude vocês a subirem um degrau a mais, um nível a mais em termos de compromisso e de pacto com o Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Eita, poxa, você começou a falar um pouquinho aí, ficou aquele gostinho de quero mais. A irmã Eliane, ela escreveu aqui no comentário dela, no dia que o apóstolo estava cantando com violão e chegou um anjo e falou com você, e você achava que as pessoas também estavam vendo o anjo. Exatamente. Gente, o apóstolo, para quem não conhece ele, se vocês quiserem conhecer mais das experiências que ele passou, vocês vão ficar encantadas. No YouTube tem muita experiência que ele já postou lá, vocês vão lá, seguem ele lá, vocês vão ver as coisas gloriosas que ele já viveu. Ele está falando aqui rapidinho, um anjo que foi na sua casa, né, que o senhor recebeu, estava lá com a sua esposa. Esse anjo que apareceu para mim quando eu estava tocando violão, que a irmã citou, depois que eu fui saber, esse anjo, o mesmo anjo, se materializou e se hospedou na minha casa 3 dias. Esse anjo mesmo. Ficou 3 dias na minha casa. E eu só descobri no fim que eu descobri que era um anjo e que depois, então, o Senhor falou comigo. Depois da experiência toda passada e tal, que eu saí de Colatina, um dia o Senhor falou comigo, falou, aquele anjo que você hospedou é o seu anjo ministerial, foi o que te visitou lá naquele dia. Foi onde eu me dei conta que eram, na verdade, os dois eram o mesmo. Nossa, que tem a ver só de com contar, a minha mudança e a minha saída da cidade que eu estava.
Só de cantar, a gente já fica já a noite toda escutando as experiências, porque assim, o pastor Alexandre e eu, a gente já se conhece há muito tempo, e tem outras aqui também que gostam do sobrenatural, que já teve experiência com Deus assim mesmo, tremenda, e a gente fica escutando esses depoimentos, só dá vontade de querer mais, de buscar mais de Deus, viver mais o presente com Deus. E muito tremendo as coisas que você já passou para a gente, isso me edifica, as irmãs com certeza também, cada vez mais, de estar vivendo o sobrenatural com o Senhor, e eu só tenho que agradecer a Apóstolo por ter aceitado esse humilde convite que está aqui conosco, que o vídeo está sendo gravado, os irmãos que não conseguiram entrar hoje vão assistir o vídeo depois, vão ter a possibilidade também de estar recebendo da parte do Senhor. E para quem não conhece o Apóstolo, as redes sociais, Apóstolo, como é que se encontra nas redes sociais, no Instagram, Facebook? No YouTube e no Instagram é Jefferson Neto Oficial. Jefferson com 2 Fs, Neto com 2 Ts. Jefferson com 2 Fs, Neto com 2 Ts, Oficial. Tanto no Instagram quanto no YouTube. No Facebook, apenas Jefferson Neto, 2 Fs e 2 Ts. No Twitter, Jefferson Neto e o número 3, Jefferson Neto 3. Sempre com 2 Fs e 2 Ts. Tá? Então é fácil achar, sem problema nenhum. Se as irmãs aqui têm alguma pergunta, levante a mãozinha, por favor, que alguém tiver alguma pergunta a respeito aqui do que foi pregado, pode ficar à vontade, que a gente abre o microfone aqui. A gente gosta de dar participação também para os nossos irmãos. Alguém tem talvez alguma dúvida, queira tá tirando a dúvida aqui agora, no ao vivo, pode ficar à vontade, aí levanta a mãozinha que a gente está abrindo o microfone. Creio que todo mundo recebeu aqui, bem recebido. Bem. Apóstolo, uma pergunta. O senhor tem livro, assim, com as experiências, ou é uma promessa do senhor? Porque experiência não pode morrer, não. Verdade. Engraçado que no Brasil agora, em julho, eu estive no Brasil agora, julho passado, e uma pessoa virou para mim e falou assim, olha, Deus quer que você escreva um livro com essas experiências. Meu Deus, confirmação. Eu recebi uma palavra sobre isso. Então, eu tenho livros, mas não livros das experiências, né? Então, eu pretendo escrever, sim, essas experiências, colocá-las no papel. É importante, acaba edificando a vida de muita gente, né? O meu primeiro livro, que foi escrito há muitos anos atrás, coisa de 22, 30, 28, 27 anos atrás, mais ou menos, chamado A Geração Gideão, esse livro traz as experiências que eu tive na França, quando eu passei por aí. Fiquei um mês na França, nós tivemos experiências muito fortes com Deus aí na França. Essas experiências estão relatadas nesse livro, que não é um livro de experiências, mas ao escrever o assunto, eu me deparei com as experiências da França e eu escrevi nesse livro também. Mas muito breve sairá um livro de experiência, sim. Obrigado aí pela dica, irmã. Amém. Apóstolo, eu lembro que eu vi, né, uma dessas experiências com o anjo, que o senhor foi chamar sua esposa, quando chegou, ele já não estava mais lá. Foi muito interessante isso. Que é esse anjo que poderoso. Nós hospedamos 3 dias. Poderoso demais, meu Deus, meu Deus. Esse anjo que nós hospedamos 3 dias, porque a experiência com essas 2 experiências com esse anjo se fizeram necessárias, porque eu pastoreava uma igreja grande, uma igreja muito grande, eu ganhava muito bem, eu morava numa casa que tinha 4 quartos, garagem para 3 carros, tinha piscina e tinha sauna. Eu morava muito bem, eu vivia muito bem, era uma igreja muito grande, muito boa. Sabe quando que eu sairia desta igreja? Nunca. Por conta própria. Eu nunca chegaria para essa igreja e diria, irmãos, resolvi sair, eu vou tentar a vida nos Estados Unidos. Eu nunca faria um negócio desse. Seria loucura.
Então, para eu sair desta igreja e estar onde eu estou hoje, tinha que ser um mover muito do Espírito e muito sobrenatural. Por isso, envolveu também essas experiências que vocês estão relatando aqui. Quando o anjo entrou no culto, com eu tocando violão e trocou as minhas divisas. Ele trocou as minhas divisas. Ou seja, ele tava mudando o meu ministério temporariamente. E pouco tempo depois, esse mesmo anjo apareceu lá em casa pedindo hospedagem. E não é uma coisa muito comum. Colatina é uma cidade perigosa, uma cidade onde tem muito tráfico de drogas. Um lugar, não é o tipo da cidade onde você vai hospedar uma pessoa que bate na sua porta. Mas quando ele bateu na porta, o Espírito Santo falou comigo, hospeda ele. E eu hospedei ele 3 dias. No terceiro dia, então, ele se revelou, então mostrou quem ele era. Ele começou a falar comigo em vários idiomas, incluindo o português, logicamente, falando qual era a minha missão, o que Deus tinha para fazer comigo, que era exatamente isso. O plano de Deus na minha vida era me usar para levar avivamento para as nações. Ele disse isso com todas as letras. O plano de Deus na sua vida é te usar, ele vai usar você como instrumento para levar avivamento para as nações. E começou a proclamar sobre mim uma bênção em vários idiomas. Ele deve ter falado uns 15 idiomas no mínimo. Foi falando. Foi quando a minha ficha caiu, as escamas caíram dos meus olhos. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu caí nessa. Eu estou hospedando um anjo e não sei, e não sabia. Foi onde eu falei, um minutinho só, corri lá, peguei a minha esposa pela mão. Quando eu cheguei de volta no lugar, cadê ele? Tinha desaparecido. Tempos depois, o Senhor falou comigo que aquele anjo era o mesmo que tinha me visitado na igreja lá, que tinha trocado as minhas divisas. Então, enfim, tem muita experiência aí para a glória do Senhor. Amém, amém. E é isso, apóstolo. Então, no YouTube está como apóstolo Jefferson Neto, não é isso? No YouTube? Se você colocar apóstolo Jefferson Neto, vai aparecer, mas o canal é @Jefferson Neto Oficial. Mas se você colocar Jefferson Neto, apóstolo Jefferson, aparece. No Instagram também, Jefferson Neto, não é isso? Jefferson Neto Oficial. Perfeito. Então, vamos seguir o apóstolo. A irmã Vanderleia, acho que ela quer fazer uma pergunta, irmã Vanderleia. Deixa eu só abrir aqui o microfone para você, um minutinho. Amém. Pronto. Pode ligar o microfone. Agora abriu. Boa noite, pastor. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu já te acompanho faz um tempo. Eu entrei em contato com o William quando o senhor estava aí em Portugal, que eu queria os livros do senhor, né? E ele me mandou os livros, chegou em casa, estou estudando, está sendo uma benção. Eu só queria tirar uma dúvida. O estudo do Velho Testamento, como que eu faço? Eu faço uma folha por dia? Como que o senhor me sugeria para eu estudar ele? Bom, cada pessoa tem um método didático, né, próprio, né? Tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende lendo, concentrado num lugar silencioso, tem gente que aprende apenas lendo. Cada um tem um estilo didático. Você tem que identificar o seu, qual é a forma com que você aprende melhor, entendeu? Então, se de repente escrevendo seja o seu método, use esse método. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa bem diferente da maioria. Eu não gosto, para eu estudar, eu não gosto de silêncio à minha volta. Eu preciso ter algum ruído acontecendo, entendeu? Então eu vou estudar aqui, eu coloco um sonzinho ali, uma coisinha qualquer, a televisão falando ao fundo, eu tenho que ter alguma coisa acontecendo para eu poder estudar, entendeu? Tem gente que se tiver um ruído, ela não consegue estudar. Então, cada um tem um estilo didático. Você tem que descobrir o seu, identificar o seu e aplicá-lo. Não existe uma regra para todos. Perfeito. E deixa eu fazer mais uma pergunta. Ele me mandou 3, né?
Semeando Vidas, a festa da colheita e do Velho Testamento. Quando o senhor vir para cá em abril, no Brasil, o senhor vai trazer os outros que o senhor tem ou só tem esses? Não, pretendo levar os outros, tem mais. Ah, então eu Tem quero mais, todos. tem mais 4 livros. Eu aconselho, viu, E gente? se der tempo, eu estou trabalhando num outro agora, que eu não garanto que vai estar pronto, mas se porventura estiver, eu vou levar também esse outro. É o mais novo que está para sair aí. Não, eu aconselho. Eu estou estudando o tabernáculo. Deus pediu para mim estudar o tabernáculo com o Senhor. Eu terminei, o livro chegou e agora eu comecei a estudar Apocalipse. E assim, está sendo tremendo. Eu indico quem não conhece, vê os vídeos do pastor. Assim, a sua visão abre, as escamas caem. A unção aqui em casa tem dia que quando meu marido chega, ele pergunta o que está acontecendo, porque a atmosfera muda. A atmosfera muda. Muito obrigado, pastor, viu? Em abril, Amém, pretendo te conhecer, eu e minha família, se Deus quiser. Amém. Estou contando com isso. Amém. Apóstolo, e nesse caso, se alguém da Europa tiver desejo de comprar esses livros, o senhor envia os livros? Como é? Porque Sim, eles podem ser enviados. É que, infelizmente, nem sempre temos todos disponíveis, principalmente aqui, porque os livros são feitos no Brasil, né, por causa do custo, né? Sim. Se eu fizer aqui, para o pessoal do Brasil fica caríssimo, né? Por causa da diferença do dólar. Então, eu mando fazer no Brasil. Então, eu vou trazendo para cá à medida do possível, né? Eu vou trazendo aos poucos. Vocês que moram fora do Brasil sabem o que é viajar de avião, né? Excesso de bagagem, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, nem sempre eu tenho disponível aqui. Às vezes, eu tenho que despachar do Brasil, tá? E, às vezes, por exemplo, eu estou com um livro agora que está esgotado, né? O Padrão Profético das Primícias. Esse livro está esgotado, eu vou ter que mandar fazer de novo agora, e tem vários pedidos, mas mando fazer, ele esgota, mando fazer, esgota, e agora ele está esgotado de novo. Então, o melhor é realmente perguntar, porque à medida do possível a gente vai enviando, sem problema nenhum. Sim, apóstolo. Poderia até enviar mesmo do Brasil mesmo. Seria interessante ter uma pessoa lá do senhor, Tem. Para ficar enviando, porque, por exemplo, a gente sempre compra e eles enviam do Brasil, não é problema nenhum. Exatamente. Seria interessante. Tem se alguém tiver interessado, entre em contato com o senhor aonde? No Instagram? Tem algum telefone, alguma coisa? Bom, no Instagram tem o pessoal que cuida lá, que eles pegam as mensagens e me repassam, né? A melhor forma de mandar uma mensagem diretamente para mim seria pelo Telegram, tá? Também Jefferson Neto Oficial, @Jefferson Neto Oficial. No Telegram, essa sim, chega diretamente para mim. Das redes sociais, não, porque eu não tenho tempo de ficar cuidando das redes sociais, mas tem o pessoal que cuida, que coleta as mensagens e tal, e me repassa. No Telegram, inclusive, eu estou no grupo do senhor. Tem um grupo lá no Telegram, não é isso? Tem o Rema, Grupo Rema. Aí como é o nome, qual é o grupo, como seria o nome para as pessoas entrarem no grupo? Rede Mundial de Avivamento. Rede Mundial de Avivamento no Telegram. Amém. A irmã Maria quer fazer uma pergunta. Quem é, pastora Fabiana, a irmã Maria? Amém, pastora. Pode falar, o microfone está aberto. Abre o microfone. Clica aí. Amém. Shalom. Shalom a todos. Graças a Deus. Eu sou discípula do Ricardo Ribeiro. Está conectado com Jefferson Neto. E a pergunta é eu vou fazer uma pergunta assim que eu preciso esclarecer. Uma vez assistindo a live do apóstolo Coraiola, eu recebi uma impartição de anjos. E aconteceu algo na minha vida. Poucos dias depois, eu olhei para uma criança e vi 2 anjos em cada olho dessa criança. E assim, os anjos estavam vestidos de branco. Não tinha ninguém atrás de mim. Eu estava de roupa preta.
Só que a partir desse episódio tem acontecido um destravar. Algumas coisas aconteceram na minha vida, inclusive destravar nesse meu ministério, né? Que é o desconectar para conectar. E logo em seguida, depois disso, eu conheci o Ricardo Ribeiro, que foi onde eu entrei debaixo da mentoria dele, né? E desde então vem acontecendo mais visões abertas, mais fluir do meu ministério de intercessão e mais pessoas recebendo milagre através da intercessão, sabe? Eu gostaria de saber, e aí eu fiquei assim pensando, será mesmo que eu vi 2 anjos no olho daquela criança, mas eram 2 anjos lindos? E até hoje, eu fiquei pensando, meu Deus, o que será isso? O que será isso? Mas como é que eu tive a certeza? A certeza foi o destravar de algumas coisas. E aí, eu queria perguntar para você, o que o senhor acha disso? Bom, primeiro, a experiência é possível. São experiências que... Está dando retorno no fone de alguém. Deixa eu desligar aqui. Então, são experiências reais, elas acontecem. Eu creio na impartição, né, transferência, e eu só não pratico aleatoriamente, né? Eu pratico quando eu ouço do Senhor, né? E alguns casos em que pessoas, inclusive, pediram e que eu não ouvi de Deus para fazer, eu não fiz, eu não faço, entendeu? Mas isso é um estilo meu, não quer dizer que o outro tem que seguir o mesmo estilo. Tem gente que ministra para todos que pedem tal, porque a experiência dele é diferente. No meu caso, eu sigo essa direção porque eu já tive experiência do Senhor me repreender. Eu já tive experiência já do próprio Senhor falar comigo, não faça isso. Lembra de Samuel, que quando ele chegou na casa de Jessé, ele olhou para Eliabe e falou, certamente está diante do Senhor o seu ungido. E ele já ia derramar o azeite. E o Senhor parou ele e falou, não faça isto. Porque vocês olham pelo exterior, eu vejo o que está no coração. Não é ele. Eu tive uma experiência com Deus muito parecida, do Senhor me repreender. Então, de lá para cá, eu tomei uma decisão. Eu só faço esse tipo de coisa quando o Espírito Santo fala comigo, me direciona. Aí eu faço. Mas a impartição é real, transferência de unção existe, é real. E que a sua experiência... claro que quem pode validar a sua experiência é você. Mas que é possível é. Eu entendi. Obrigado, profeta. Eu vou sair, porque agora tem mentoria, né, com o profeta Ricardo Ribeiro, e a gente é membro do ministério dele. Obrigado, foi muito bom o esclarecimento do senhor. Inclusive, eu nas minhas intercessões, porque assim, eu só intercedo por uma pessoa através de um contrato, de um combinado, né, é uma concordância. Mas, recentemente, o Espírito Santo me falou para não orar por uma pessoa. Isso acontece também, né? Apóstolo, o áudio está desligado. Acontece sim. Eu cheguei uma vez no hospital, fui orar por uma pessoa que estava internada, e cheguei, eu e minha esposa, e a esposa do doente estava lá, do lado da cama. Aí eu cheguei, me posicionei e tal, quando eu estou ali, o Espírito Santo falou comigo nesses termos. Falou comigo assim, nem adianta orar. A oração, nesse caso, é perda de tempo, porque eu não vou ouvir. Assim, na lata. E isso aconteceu, eu tenho 40 anos de ministério. Isso aconteceu 2 vezes. Real como o sol que brilha de manhã. Entendeu? E aí, como é que você sai de uma saia justa dessa com a pessoa chorando do lado lá porque o ente querido está doente à morte? Entendeu? E você tem que ter sabedoria para sair da situação, mas o Espírito Santo não quer nem saber. Aconteceu...
foi um profeta, um pastor, não é profeta, é um pastor, estava na UTI. E a família pediu a oração e intercessão. Quando eu parei para orar por ele, o Espírito Santo falou assim, não, ele já está na glória. E aí eu entendi que ele estava na UTI só para a família assimilar que ele não iria mais voltar. E assim, e foi algo tão emocionante ouvir aquilo, que aquele pastor já estava na glória com Deus, foi algo tremendo, tremendo. Foi uma experiência assim tão incrível para mim que assim, é coisas que a gente não esquece, né? Exatamente. Exatamente. Não dá para esquecer. Não dá para esquecer. Amém, amém. O Anderson, para encerrar aqui a última pergunta. Anderson, vou liberar aqui o microfone dele. Tá, Anderson, pode ligar o microfone. Opa. Paz e graça, apóstolo Jefferson, tudo bom? Paz, meu irmão, tudo ótimo. Eu só queria tirar uma dúvida, né? E depois pedir transferência, né, de unção, se o Espírito Santo te tocar, né? Existe dons. O dom, assim, para ver anjo é um tipo de dom ou é uma liberação de Deus, assim? Porque tem aquele dom de discernimento de espírito, né? Seria isso quando em parte, para a pessoa poder ver anjos? Queria que tu explicasse um pouco essa diferença. É uma liberação dos céus ou é uma impartição do dom, né? Se para visualizar anjos, né? A dimensão espiritual, né? Ok. Existem vários níveis diferentes de relação do homem com o sobrenatural e do homem com o profético, né? O ato de ver é realmente um dom, porque no Velho Testamento, as pessoas que viam o espiritual eram chamados de videntes. Inclusive, Samuel era chamado de vidente, né? Porque ele tinha visões de Deus, ele via o mundo espiritual com olhos espirituais, né? E então é realmente um dom. Agora, Paulo disse que nós devemos procurar os melhores dons. Portanto, embora seja um dom, e o fato da pessoa, de repente, não ter nascido com ele, ou da pessoa nunca ter experimentado aquele dom, não significa que ela não deva buscar ou pedir a Deus por aquele dom. O apóstolo Paulo incentiva a buscar os dons considerados os melhores dons, né? Agora, existem níveis diferentes também de videntes, né? O dom de discernimento, ele é, em parte, um recurso do vidente. Porque o dom de discernimento, quando ele é apurado até um certo ponto, ele se torna também um dom de visão. Que a pessoa consegue ver coisas do mundo espiritual através da afinação do dom de discernimento. Entendeu? Então, as dimensões de visão são muito diferentes. Não dá para colocar tudo num pacote só, entendeu? Certo. Mas, sim, Deus transfere de uma pessoa para outra, pode ser buscado, pode ser pedido, e tudo isso é possível, é bíblico. Certo. Amém. Mais alguém? A irmã Eliane quer falar alguma coisa, irmã Eliane? A profeta Eliane, eita glória. Aproveite que hoje é de graça. Aleluia. Abra o som. Abra o som, maravilhosa. O microfone. Clique no microfone. A pastora Fabiana, está aberto o microfone para ela? Está aberto. Clica aí, abra aí. Estamos ouvindo, não. Está aberto. Está aberto, não. Ela tá aqui como... Ela estava perguntando, apóstolo, se o senhor sabia o nome do seu anjo que o senhor hospedou.
Não, não. Existe uma... Não sei se os irmãos já perceberam que só tem 3 nomes de anjos na Bíblia, né? Tem dezenas e dezenas de anjos aparecendo na Bíblia, interagindo com o povo. Mas nomes só tem 3, que são os nomes dos 3 anjos principais que Deus criou. Não é? Que é Rei Léo, que nós conhecemos como Satanás hoje, né? Miguel e Gabriel. São os únicos 3 nomes da Bíblia de anjos. Então, por alguma razão que não está claro ainda, Deus não divulga, não sai divulgando o nome do contingente angelical. Eles têm nome, sim, todos eles têm nome, mas Deus não sai divulgando. Entendeu? Porque senão a Bíblia estaria repleta de nomes de anjos, talvez para impedir, para limitar essa relação e para impedir que as pessoas, por engano ou por falta de sabedoria e conhecimento, adorem anjos, né? Que já é uma coisa, inclusive, comum, mesmo com todos os limites que Deus impôs, né? Então, para limitar essa relação, para que as pessoas não confundam as coisas, Deus manteve isso meio que em secreto. Isso que hoje em dia agora tem muita gente recebendo peninha, pedrinha de anjo, e fica adorando ali as pedrinhas, as peninhas, mas glória a Deus, tudo para a honra e glória do Senhor, mas não para ser adorado. Pastor Alexandre? Amém. Apóstolo, então, queremos agradecer o senhor, né? Se o senhor puder fazer uma oração coletiva aqui para os irmãos ser abençoados aqui, seremos gratos ao senhor, né? E nos sentimos muito honradas, muito mesmo, por o senhor ter aceito o nosso convite, muito mesmo, né? Que o senhor continue com essa humildade, né? Sabemos que que o senhor é muito precioso aos olhos do Senhor, né? Do Senhor Jesus. E Amém. por ter tanta experiência, eu creio que você é muito precioso, né? Amém. E somos muito gratos, né, por o Senhor ter aceito o convite. Espero que em outras oportunidades, né, o Senhor também venha a estar conosco Acontece as novamente. experiências, né? Sim, pois é verdade. Uma live só de experiências. Eita, aleluia. Amém. Apóstolo, Amém. e também quando o senhor vier à Europa, o senhor teve há pouco tempo aqui, não faz muito tempo não que o senhor esteve aqui, esteve em Portugal. Eu estive em outubro em Portugal e Irlanda. 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 Eu estou programado para voltar em setembro. Setembro do próximo ano, né? É. Mas eu creio que o senhor vai vir antes de setembro, viu? Amém. Amém. Glória a Deus, eu creio. Amém. E é isso, apóstolo. Queremos agradecer novamente e abençoar o senhor, né? Que Deus continue te abençoando a sua casa, seu ministério, né? E todos que estão aqui também presentes. E vamos continuar depois o nosso culto, que vamos ter depois a Santa Ceia. Amém, apóstolo? Mas o senhor fica à vontade, que eu sei que já é tarde aí para você, se deve ter algum compromisso. Amém? Gratidão. Amém. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor tem aberto frentes, o Senhor tem reunido pessoas, o Senhor tem chamado, convocado grupos. Pai, pastores, pastoras, pregadores, pregadoras, adoradores, adoradoras. Pai querido, o Senhor tem feito uma obra linda ao redor da terra. Nesse momento aqui, estamos nos comunicando com pessoas em outros países, porque o corpo de Cristo é gigante, é grande, é imenso. E agora nós nos submetemos a todos ao mover do teu Espírito, ao Espírito que será derramado do alto, como diz Isaías. E nós pedimos que o Senhor não se esqueça de nós, lembra-te das tuas promessas, Senhor, e cumpre-as, Pai, na vida de cada um aqui nesta live. Faça, ó Deus, com que o ministério de cada um floresça e que a glória do Senhor seja vista na vida e no ministério de cada pessoa aqui presente. Abençoe as pastoras aqui responsáveis, Pai, por essa live, dá graça, autoridade, visão para prosseguir, para não desanimar, para realizar esta obra além das fronteiras, Pai.
muito, muito obrigado. Nós te glorificamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Depois, se puderem mandar o link para mim dessa reunião, eu agradecerei. Será gravado e a pastora Fabiana depois passa para o senhor. Então, passa assim. Amém. Deus abençoe, apóstolo. Deus abençoe vocês também. Obrigada, apóstolo. Amém. Então, vamos continuar, não é? A Santa Ceia. Quem estiver já com o cálice, né, do vinho ou do sumo de maçã, do suco de maçã não, O pão. de maçã, O pão e o suco. de razão. Agora, quando a gente fala a razão, não, Tá falando português? eu estou falando já francês. Suco de uva, né? Que eu quero dizer, às vezes a gente se atrapalha um pouco, mas é isso mesmo, a gente passa por essas coisas. O suco de uva e o pão, quem tiver já, vamos esperar um pouco, né? Laís, se você quiser fazer um louvor enquanto as pessoas estão se organizando, né? Para aleluia, a taça, né? Amém. Cálice, né? Não dá para ver direito. Tá dando para ouvir? Sim, perfeitamente. O pão e o cálice, né? Com o vinho. Ou suco de uva, para a gente depois consagrar ao Senhor. Aleluia. Prepara essa mesa aí. Vamos cear, engrandecer o nome do Senhor. Vamos celebrar e anunciar a morte de Cristo até que Ele venha. Louvado seja Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação.
Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então, estão todos preparados aí para iniciar nossa Santa Ceia na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos celebrar e anunciar a morte de Cristo até que ele venha. Aleluia. Recalamanarabassúbia. Vou ler aqui a palavra aqui, está em 1 Coríntios 11, 23 ao 26, que diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Aleluia. Recalamanarabassúbia, decomanarabassúbia. Rebian, decomanarabassúbia, decomanarabassúbia. Pai, em nome de Jesus, Pai, consagramos este pão, Pai, simbolizando, Pai, o corpo de Jesus, Pai, o corpo que foi flagelado e moído em nosso lugar. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por ter morrido por cada um de nós, Senhor Jesus. Por ter feito, Pai, aleluia, ter dado essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, Pai, glorificando Teu nome, Pai, e ter a oportunidade, Pai, de ser perdoado pelo Senhor, Papai, que foi um preço muito alto, Senhor Jesus, o preço do sangue de Jesus. Aleluia, Senhor. Então, minhas irmãs, comemos este pão, simbolizando o corpo de Jesus. Comemos o pão. Consagramos agora o suco de uva, né? Que representa o sangue de Cristo, o sangue da nova e eterna aliança. O sangue também simboliza a vida. Este sangue que foi derramado por cada um de nós, que apagou todos os nossos pecados. O sangue que nos comprou e nos resgatou. E que venhamos a nos arrepender, Senhor. Aleluia. De calamanarabassúbia, de camanai. Que venhamos a nos arrepender, Senhor, dos nossos pecados, Senhor Jesus. E receber a graça e a misericórdia do Senhor. Fazemos isto, Pai, em memória de Cristo. Aleluia, Senhor. Bebemos do cálice, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Bebemos. Aleluia. Glória a Deus.
Ai, meu Deus, é poderoso, né? É muito poderoso. A Santa Ceia é muito poderosa. Amém? Lá aí tem mais louvor ou não? Acabou o estoque, como é? Não, posso estar louvando, sim. Então, vamos Dá encerrar para fazer a saideira. a saideira. Vamos encerrando, agradecemos a vocês, né, a todos. E quinta-feira tem Amém. mais outro culto, assim, abençoado, né? Agradecemos a Laís. Laís é uma adoradora do Senhor. Estamos Glória a Deus. muito grata por você estar aqui conosco, viu, Laís? Eu também fiquei Bênção feliz de do estar Senhor. participando. Você é bênção do Senhor. Outros dias vamos convidar você novamente, viu? Amém. Sentir a presença do Senhor na sua vida, viu? Que Deus te use Glória a Deus. poderosamente, em nome de Jesus. Pastor Alexandre, rapidinho, deixa eu estar Ah, mostrando aqui para as minhas irmãs o culto que vai ter online também, com a pastora Linda, a profeta de Deus, bênção demais. E ela vai estar divulgando o link, deixa eu só postar aqui, só um minutinho. você vai Culto online. o link ou o flyer? O flyer, Amém. se eu conseguir abrir, será uma bênção. Tá? Então, glória a Deus por isso. Deixa eu dar, tô quase indo. Tá. Amém. Deu certo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, vai estar esse Ah, culto que a pastora Linda ela vai estar apresentando agora sábado, dia 3, às 19 horas, vai ser bênção. E quem tiver interessado em receber o link, nós vamos estar postando aí nas nossas redes sociais para participar. É aonde, pastora Fabiana? Vai ser no aonde? Facebook. No Facebook, vamos estar divulgando no Facebook. Vai ser online, esse culto vai ser online? Isso, vai ser online, isso. Vamos estar divulgando o link também no Facebook, nas nossas redes aqui. Amém, amém. Vai ser bênção demais. Meu Deus, eu creio. Então, vamos lá. Pode louvar, Leite. Pode adorar o Senhor, aleluia. Este culto é do Senhor, é para Ele. É para Ele todo louvor para Glória a Ele, Deus. toda glória para o Senhor, em nome de Jesus, amém? Abençoo cada um das minhas irmãs, em nome de Jesus, desde já. Abençoamos, que o Espírito Santo de Deus esteja na casa de cada um dos irmãos. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é um culpado. Tenha cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando.
Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém. Amém, amém. Então, pastor, Amém, glória a Deus. aleluia, agradecer, né? A presença de todos. Né? Quinta-feira, com quem Tem é? mais uma partinha. Ô, Glória, pois continue aí. Irmão, você lembra do ID do mestre amado? Aleluia. Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar de braços cruzados? Se ele de braços abertos por todos morreu. Aleluia, rebaixaria de sua manhã. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Aleluia. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Ô, glória, é isso mesmo, tá, Laís? Às vezes as almas estão perecendo assim perto de nós, assim, Verdade. nem percebemos. Às vezes é precisa só de uma palavra, de um conforto, né? De Verdade. uma palavra amiga, de um Jesus te ama, aleluia. E a presença do Senhor está conosco e a gente deve tocar nessas pessoas, né? Falar mais de Jesus, as pessoas que estão Glória a Deus. preocupadas. Amém? Deus abençoe, Amém. maravilhosa, viu? Amém. Deus Deus é contigo, abençoe. vaso de Deus. Obrigada, obrigado. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz. Né? Quinta-feira tem outro culto muito abençoado aí, né? Com o apóstolo. Ei, pastora Fabiana, quem é o próximo aí? Aleluia. Aleluia. É tudo para a glória de Deus. Oh, glória. Estão todos abençoados, menina, aqui a gente perde até a conta. Se esse mês de dezembro a gente já está com a agenda já cheia. Glória a Deus. É o pastor Marco Gonzalez. Ah, pastor Marcos, é uma bênção de Deus, viu? É bênção. E a que vai louvar é Giovana, tem 13 anos ela. É uma bênção demais. Ela é bênção demais. Então, aí, sejam bem-vindos quinta-feira também. E agradecemos a presença de todos, né? Fique com Deus e o Espírito Santo de Deus esteja com vocês. Amém? Deus abençoe a todos.